Fala pessoal, tudo beleza? Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo por aqui, meu nome é Pedro Mendes e eu sou um adolescente muito focado, muito apaixonado pela leitura. Eu promovo o hábito da leitura, especialmente entre as crianças, entre os rapazes dos 8 aos 13 anos. É por isso que eu tenho um clube do livro, no qual eu faço encontros, presido encontros e dou aulas sobre literatura, abordando obras literárias para mais de 30 meninos dos 8 aos 13 anos. Já li obras como A Divina Comédia, do Dante Alighieri, aqui Os Noivos, do Alessandro Manzoni, Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, várias obras de filosofia, Ética Nicômaco, do Aristóteles. Mas neste vídeo eu não vim para falar de nenhum daqueles outros livros, mas sim para iniciar uma nova série aqui no canal chamada O Livro do Mês. Ou seja, eu mantenho, como você já sabe, um hábito de leitura consistente ao longo do tempo e eu procuro explicar para as outras pessoas e auxiliá-las neste percurso, nesse projeto. Então, eu já gravei várias vezes aqui no canal vídeos com vários livros, na qual eu apresento vários livros em simultâneo. Então, olha, este mês aqui eu li este livro, que é muito bom, também li este, também li aquele. Mas nesta série eu gostaria de fazer uma coisa diferente, ou seja, eu vou sim referir às obras que eu li este mês, mas mais do que isso, eu vou explorar com especificidade, com mais detalhe, uma única obra, em vez de referir todas de um modo apenas geral, escolher uma única obra como a campeã do mês, explicar por quê e expor os motivos pelos quais você deveria lê-la. Então, aqui do meu lado, eu tenho aqui a lista de livros meu plano de leitura, 2026. Aqui tem livros que eu já li, como Os Miseráveis, Fahrenheit 451, Confissões de Santo Agostinho. E este mês, por acaso, li até menos do que eu costumo ler, porque eu passei uma semana numa peregrinação para Santiago de Compostela. Eu fiquei uma semana praticamente sem ler, né? Ou seja, lendo menos. Mas eu li livros como A Fé Explicada, do Léo Tracy, mais de 400 páginas, expondo de uma forma impecável, redondinha, do início ao fim, a catequese, doutrina cristãs. Também estou lendo aqui O Agente Secreto, do Joseph Conrad, um clássico da literatura que me recomendaram. The Quest for Shakespeare, do Joseph Pearce, excelente livro de história acerca de um dos maiores autores de todos os tempos, Shakespeare. Também estou lendo aqui O Trivium, da Miriam Joseph, uma exposição de 3 dos 7 pilares da educação clássica: lógica, retórica e dialética, perdão, lógica, retórica e gramática, perdão. E nesse vídeo, eu gostaria de apresentar especificamente um livro que eu terminei hoje, então ainda está bem fresco na minha memória, Uma Breve História do Anticristo, do Vladimir Soloviev. Que livro! Que baita livro! É por isso que eu estou falando dele hoje. É muito curto, menos de 100 páginas, que o Vladimir Soloviev foi um escritor russo, filósofo, teólogo, poeta e crítico literário. Ele era cristão ortodoxo, então ele não era em nenhuma das outras denominações cristãs, ele não era católico, ele não era evangélico, mas sim ortodoxo. E a Rússia acredita que os russos, são o último baluarte da cristandade. Por quê? Porque Cristo veio, instaurou a igreja dele, e havia a igreja ocidental, presidida por Roma, e a igreja oriental, presidida por Constantinopla. Roma foi dominada pelos bárbaros e Constantinopla foi conquistada pelos muçulmanos. Então, com a queda dos dois grandes baluartes da cristandade e a corrupção da sua doutrina, em 1054, século XI, surgiu a Igreja Ortodoxa, ou é dito de uma maneira formal que nasceu a Igreja Ortodoxa, no qual eles acreditam que eles são aqueles que seguem a ortodoxa doutrina, a reta doutrina do cristianismo. Então eles têm uns bispos que se vestem, trajam ornamentos de uma forma um pouco diferente. Isso vai dizer o quê? Porque que neste livro, o que o Soloviev tenta fazer é expor, não a doutrina ortodoxa, mas expor uma aliança entre as diferentes denominações cristãs numa ficção que descreveria a vinda do anticristo. Muito fundamentada no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse diz que um dia o sol ficará negro e a lua vermelha e virá um homem muito poderoso
que fará descer fogo do céu, enganará muitas pessoas, realizará grandes prodígios, que seria, digamos, o anunciador do fim do mundo. Então, é um tema bastante picante que o Vladimir Solovev se propõe a explorar. E neste livro, ele, em primeiro lugar, apresenta vários personagens. Então, tem ali. Essa história surge no meio de uma conversa inventada. Então, tem o príncipe, tem o general, os personagens são nomeados mesmo desta maneira. Eles não têm nome específico. Tem o general, o príncipe, o político, a senhora e tem o senhor Z, que é o mais interessante. Mas eu não vou me perder. Não vou perder tempo descrevendo os traços desses personagens. A senhora e o príncipe eles são meio idealistas, acha que o mundo é uma coisa assim, meio snowflake, meio leve, que é preciso amar todos. Tem algumas discussões filosóficas ali acerca do sentido da vida, da realidade, da natureza da morte, da ressurreição de Cristo. Mas o ponto em que a história realmente fica muito mais interessante é aqui a partir da página 69, não é 67, 69, na qual o Sr. Z, um dos personagens, começa a ler o manuscrito que ele teria encontrado junto com do corpo, junto dos pertences de um amigo que faleceu, tudo inventado, obviamente. A partir da página 68, o livro é muito curtinho, então se lê em pouco tempo, na qual o Sr. Z conta a seguinte narrativa. Eis um mundo em que no século XX, em que houve grandes guerras, grandes revoluções, os japoneses se aliaram com os chineses e dominaram a Europa, mas a Europa se uniu e expulsou esses asiáticos de volta para o continente deles. E neste ambiente de instabilidade política e de União Europeia, surgiu um homem que era profundamente reto do ponto de vista moral, que era inteligentíssimo, que era extremamente versátil, que era bom escritor, que era um homem que tinha todas as virtudes, aparentemente, e que se dizia uma pessoa crente, uma pessoa que acreditava em Deus. Esse homem ele era tão bom, tão capaz, tão inteligente, tão evoluído, tão virtuoso, que ele começou a julgar que ele era o novo Cristo, que ele era o Filho de Deus, que Cristo veio apenas para preparar a vinda dele. Ele tinha 30 anos, esperou até os 33 anos, a mesma idade, uma analogia com a idade de Cristo. Ele estava esperando um sinal divino para mostrar que ele era o Filho de Deus. O sinal, obviamente, não aparece. E ele começa a ficar desesperado. Nossa, onde que está o sinal? Será que não sou eu o Filho de Deus? Será que é aquele Galileu, ou seja, Jesus? E aqui, as poucas falas desse personagem são de uma profundidade, de um interesse absurdos. Ele diz, e se não eu, mas aquele Galileu? Se ele não fosse meu predecessor, mas fosse verdadeiro, o primeiro e o último, nesse caso, ele deveria estar vivo. Onde está? O que aconteceria se de repente viesse me buscar aqui e agora? Que lhe darei? Que lhe direi? Acaso me verei obrigado, como uma velha polaca, a prostrar-me por terra diante da cruz? Eu, o gênio brilhante, o super-homem, aqui tem uma analogia com Nietzsche. Eu, o super-homem? Não, nunca. Eu e não ele. Ele não está entre os vivos. Ele já não está e não estará. Não ressuscitou, não ressuscitará, não ressuscitou dentre os mortos. Então ele tem uma negação da doutrina cristã. Ele, num acesso de desespero, se joga de um precipício e na queda ele é amparado por uma força divina desconhecida. Ele se vê de novo vivo no topo do penhasco. Uma luz aparece. É um livro assim bastante intenso, né? Uma luz aparece e uma voz diz para ele: Tu és o meu filho bem-amado. Era Deus? Não era Deus. Era o inimigo de Deus. Era Lúcifer, que diz para aquele homem que ele vai auxiliá-lo nos seus propósitos e dá muitos dons para ele. Então, de repente, esse homem fica muito forte, do ponto de vista físico, ele fica muito bem, ele fica muito inteligente, ele escreve com uma velocidade sobrenatural e ele publica um livro que é aclamado em todos os jornais, por todos os críticos. Um livro que vira o best-seller mundial. Chamado, olha só, o título do livro. O que está o título do livro? Um caminho
Perdi aqui o texto exato. O caminho para a paz universal e o caminho aberto para a paz universal e o bem-estar. O caminho aberto para a paz universal e o bem-estar em todo mundo. Olha o título do livro. Explode. É um livro que respeita o passado, que aperfeiçoa o presente e que mostra um glorioso futuro sem ser utópico, respeitando todos, mas sem referir o nome de Cristo uma única vez. Então, assim, é um livro brilhante, porque depois ele fala sobre como esse homem vai ascender ao poder, ele vai virar imperador do planeta, então vai dizer aos servos dele: a paz esteja convosco. Mas o clímax realmente da história é quando ele vai, convoca o concílio ecumênico, então aparece o Papa, um Papa chamado Pedro II, ele convoca o Starets João, que seria um representante da igreja ortodoxa, ele chama o professor Paulo, ou Paulus, que seria um representante da igreja evangélica. Ele congrega todas as denominações cristãs num único lugar e ele declama que ele quer agradar os cristãos, ele quer unir o cristianismo. Então ele faz essa pergunta para todos, né? Qual é, e nessa altura do campeonato, atenção, o anticristo ele já tinha ao lado dele um mago que fazia grandes feitiços, era muito poderoso, que fazia descer fogo do céu, né? Que mera coincidência. O ponto é que o anticristo ele pergunta para os cristãos: o que é o mais importante no cristianismo? Para alguns é o magistério, a autoridade. Ele vai aí agrada dos católicos. Então os católicos, muitos católicos se juntam ao anticristo. Mas o Papa não. Ele fala para outros é a história cristã, a tradição cristã. Então ele agrada os ortodoxos. Então muitos ortodoxos se juntam ao anticristo. Mas o Starets João, o representante da igreja ortodoxa, o Papa ortodoxo, digamos assim, não. Para alguns é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Então ele agrada os evangélicos, os protestantes. Então muitos protestantes se juntam ao anticristo. Nessa altura do campeonato eles ainda não sabiam que era o anticristo, beleza? Mas o professor Paulus, o chefe dos evangélicos, não. E nessa altura do campeonato, em que o anticristo já tem o apoio de 99% do pessoal, que na frente dele estão ali o Papa, o professor Paulo e o Site João, e uns poucos apoiantes, ele pergunta, então, o que falta? O que falta? Qual é a coisa mais importante do cristianismo? E eu julgo que é o John Stark que se responde, o representante da igreja ortodoxa, diz: o mais importante no cristianismo é Cristo. Então, ele diz o seguinte, ele diz que nós assim, daremos a lealdade, porque o objetivo do anticristo era fazer com que todos jurassem lealdade e servidão a ele, né? Então nós estamos muito dispostos a ouvir, aliás, a jurar lealdade a você, se você declamar que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu, ressuscitou, que há de vir, que você é um servo dele. E aí, é óbvio que o anticristo não diz isso. Então, é um livro, e depois, isso aí é a parte, é um clímax da história. Depois vai acontecer bola de fogo, erupção vulcânica, terremoto. É evidente que é uma construção literária, simbólica, fictícia, uma tentativa de, de penetrar a trama que é o livro do Apocalipse. Mas é uma tentativa muito interessante que congrega diferentes ramos do cristianismo, o ramo ortodoxo, evangélico, católico, todos contra a personificação da oposição ao Cristo, que é o perversus imitatio Christi, o perverso anticristo, a perversa imitação de Cristo, o anticristo exatamente como o próprio nome indica. E aqui é evidente, é um livro que mexe muito com espiritualidade, que é inserido de uma forma inteligente num diálogo filosófico, que era ali entre os personagens iniciais. E é um livro que você deve ler, não interessa se você é católico, se você é evangélico, se você é ortodoxo, se você é ateu, se você é agnóstico, não interessa. Por quê? Porque ele, por um lado, é uma construção literária muito interessante, a partir do último livro,
do maior best-seller da história. O maior best-seller da história é a Bíblia, e o último livro da Bíblia é o Apocalipse. E ele mostra de uma forma muito interessante como o mal pode vestir a carapaça mais bela do mundo, a carapaça da defesa dos pobres, a carapaça da, da própria religião. Então, lá, o mago poderoso do anticristo se torna cardeal, ou seja, uma figura muito respeitada na hierarquia católica, cristã católica. Então, mostra como o engano e o mal pode se revestir debaixo de um disfarce muito sedutor, um disfarce muito atraente. Então, basicamente é isso. Esse resumo é, sem dúvida, o melhor livro que eu li. Terminei no último dia, mesmo a tempo. Mas, assim, ele mostra. É muito interessante a maneira como ele descreve o anticristo. Por quê? Porque aquilo que se espera do anticristo é que ele seja, digamos, a síntese do mal. Então é um cara perverso, ele é um monstro chifrudo, é uma pessoa com todos os pecados à mostra, assim, uma podridão, um monstro em vida, um morto em vida, uma coisa horrenda que formará uma hostes de orcs que vão dominar a Terra. Não, o anticristo, ele é apresentado como o benfeitor da humanidade, que resolve todos os problemas sociais, que resolve todos os problemas econômicos e que congrega os cristãos num concílio e que quer agradar todos os cristãos. Mas quando é que o anticristo é descoberto? Quando é que o John Starretts, o professor Paulo e o Papa Pedro II percebem e desmascaram o anticristo? Quando tentam fazê-lo, tentam provocar, tentam fazer com que ele faça um ato de servidão e de humildade, que é algo que Lúcifer não pode fazer. Lúcifer, por definição, é o anjo que falou: não serve, não servirei. Então, assim, é uma obra muito curta, mas muito impactante, muito certeira, como se fosse um livro sniper. O sniper é aquele soldado que atira poucas vezes, só que os tiros dele costumam ser muito certeiros, muito letais. Então aqui este livro é realmente um livro sniper muito curto, mas acerta diretamente onde pretendia. No início não é muito estimulante, porque ele se insere ali num ambiente, numa conversa, que faz lembrar um pouco alguns diálogos platônicos. Então, no início, para quem não está muito acostumado, pode ser meio chato. Mas a partir ali da metade para o final, fica muito mais estimulante. Os discursos do anticristo. O anticristo, ele, diante do mundo inteiro, ele diz: a paz esteja convosco, imitando o próprio Cristo. Então, é uma visão, é uma abordagem e construção literárias extremamente estimulantes, muito bem feitas, realmente. Então, é por isso que vale a pena para todas as pessoas com uma certa maturidade, já com uma certa idade, não adolescentes muito jovens ou crianças de jeito nenhum, mas é uma obra excelente para todas as pessoas que têm um pouco mais de maturidade, um belo, belo livro. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira edição do Livro do Mês. Se vocês gostaram, apertem o botãozinho do like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para não perderem nenhuma novidade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.